Meus queridos irmãos, nós começamos na quarta-feira passada uma nova série, que nós colocamos como título Homens segundo o coração de Deus. A Bíblia, meus queridos irmãos, é um livro repleto de histórias que nos inspiram, que nos edificam, tanto no sentido positivo, como também no sentido negativo. Porque a Bíblia trata com realidade. Há uma frase muito interessante de um psiquiatra, Augusto Cury, em um dos seus livros, que diz: pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros, e pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Ao ler as histórias bíblicas, nós somos inspirados tanto a fazer como a não fazer algumas coisas que deram ruim para os personagens que as fizeram. Mas nós encontramos uma série de homens e de mulheres segundo o coração de Deus. E nós vamos hoje ver os feitos de Ana. Vamos ler as nossas Bíblias no primeiro livro, o Gênesis, capítulo 36, do livro de Gênesis. Capítulo 36 do livro de Gênesis, nós vamos ler o versículo 24. Gênesis 36, 24. A palavra preciosa do Senhor nos diz assim: são estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Amém. Queridos irmãos, nós vamos olhar para este homem que estamos catalogando como um homem segundo o coração de Deus. O nome dele é Aná, não é Ana. Tem um acento agudo no último A. Aná. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Aná. Dentre tantos homens e mulheres, irmãos, segundo o coração de Deus, mencionados no Antigo Testamento e no Novo Testamento, pode parecer estranho que eu tenha resolvido falar sobre um personagem um tanto desconhecido e também um tanto obscuro na história bíblica, como este homem chamado Aná. O nome dele está apenas inserido na genealogia de Esaú, filho de Isaque, no capítulo 36 de Gênesis,
e também no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1. No capítulo 36, onde nós lemos o versículo 24, esse capítulo está discorrendo sobre a descendência de Esaú, os nomes de suas mulheres, o local onde eles foram habitar, e aí aparece a menção desse tal Aná, com uma observação a respeito do seu achado no deserto. Pelo que eu procurei, não existem grandes comentários bíblicos, estudos, dissertações, teses e livros sobre esse homem. Até mesmo a questão do seu pai, o nome do seu pai, é um pouco controvertida, e um estudo do capítulo 36 de Gênesis vai nos mostrar essa razão. Alguns acham que o nome Aná aplica-se a duas pessoas diferentes, considerando que na relação dos descendentes de Esaú, no capítulo 36, versículo 2, se fala de Aná como Eveu. Eveu trata dos descendentes de Canaã, filho de Cã e neto de Noé. Ao passo que, no versículo 20, ele é chamado, Gênesis 36 e 20, ele é tido como Oreu. Oreu significa habitante de cavernas. Em resumo, irmãos, o que se sabe a respeito de Aná é que ele era Oreu e Eveu. Eveu, como disse, diz respeito ao povo descendente de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. E sabemos também que ele não era o filho primogênito, que ele descobriu umas fontes de águas termais no deserto, e que ele era filho de Zibeão e pai de Oolibana, que se casou com Esaú. Portanto, ele era sogro de Esaú. No entanto, irmãos, é importante que nós conheçamos Aná e que nós nos tornemos familiarizados com a sua origem, porque esse homem, depois, ele se tornou um príncipe dos Oreus, ou seja, dos habitantes das cavernas de Seir. Eu sei, irmãos, que o estudo das genealogias é um estudo, ou até mesmo a leitura, é assim um pouco cansativo, um pouco difícil, mas eu quero pedir a gentileza que os irmãos coloquem a atenção em algumas genealogias que nós vamos olhar,
nas genealogias do primeiro livro das Crônicas, a partir do capítulo 1, versículo 1, que trata da genealogia de Adão até Noé, e depois também sobre os filhos de Noé e seus descendentes, até que nós cheguemos a este homem chamado Aná. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Adão, Sete, Enos, Cainá, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. No versículo 8, vamos pular para o versículo 8 do capítulo 1 do primeiro livro das Crônicas, que nos informa quais foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Epute e Canaã. Como todos nós sabemos, após o episódio de Noé, pós-dilúvio, em que ele se embriagou com vinho e ficou sem roupas, o seu filho, chamado Cã, ele entrou na tenda do seu pai, violando a privacidade e a intimidade do pai, e além de não ajudar o pai, cobrindo a sua nudez, como fizeram os seus irmãos Sem e Jafé, esse outro filho de Noé, Cã, ainda se divertiu à custa do pai. Gênesis capítulo 9, versículo 24 em diante, diz que Noé despertou do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e ele não amaldiçoou Cã, mas amaldiçoou o filho de Cã, o filho mais novo, chamado Canaã, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos, e disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Voltando ao primeiro livro das Crônicas, as genealogias, capítulo 1, versículo 13, nós temos os descendentes de Canaã. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvedeus, e os Zemareus, e os Ameteus. E aqui nós vamos encontrar Aná entre os heveus que habitavam as terras de Seir. No versículo 38 deste mesmo capítulo, nós vamos encontrar a descrição dos filhos de Seir: Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dissom, e Ezer, e Disã. Voltamos para Gênesis, capítulo 36, e versículo 25, onde nos diz:
E estes são os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. No livro do Gênesis, nesse mesmo capítulo 36, versículo 2, nós temos conhecimento de que Esaú, contra a vontade de seus pais Isaque e Rebeca, ele tomou a filha de Aná, Olibama, como esposa. O versículo 34 nos diz que esse casamento com a filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e com a outra moça também da mesma linhagem cananeia, a Ada, filha de Elon, amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca, a ponto de, no versículo 34, ou melhor, no capítulo 27 e versículo 46, nós vamos encontrar um desabafo de Rebeca, onde nos diz que depois Rebeca foi falar com Isaque e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Uma outra tradução diz que ela disse: de que me servirá a vida? Eu creio que aqueles irmãos que criaram seus filhos no caminho do Senhor, como Isaque e Rebeca criaram os seus dois filhos, Esaú e Jacó, netos de Abraão, e depois ver esses filhos casando com mulheres cananeias. Se alguém passou por isso, sabe o que Rebeca estava sentindo. Então, irmãos, Aná vem dessa linhagem, e ele se tornou um homem famoso, não pela sua genealogia, porque a sua origem era dos cananeus. Ele vinha da origem de Canaã, aquele que fora amaldiçoado por Noé. Então não foi em razão da sua origem, e também não foi pela sua força e nem pela sua sabedoria. Não consta também que ele tenha sido um homem que fundou grandes cidades ou que fez um monumento. A fama desse homem veio da simplicidade de uma vida difícil, uma vida de trabalho no deserto, cuidando dos jumentos do seu pai. Porém, meus amados irmãos, esse mesmo deserto que tanto cansaço trouxe para ele, acabou por lhe dar um prêmio, uma dádiva, que foi permitir que ele encontrasse aquelas fontes
de águas quentes, águas termais, águas medicinais, que beneficiou não somente ele, mas beneficiou todo o povo daquela época. Ao preparar esse estudo, meus queridos irmãos, eu fiquei pensando nas palavras de Zacarias, capítulo 4, e versículo 10, sobre não desprezar o dia dos humildes começos ou o dia das pequenas coisas. Porque, meus queridos irmãos, tudo começa no dia das pequenas coisas. Toda grande iniciativa teve um início pequeno, um início modesto. E todo início modesto costuma ser desprezado pelas pessoas, porque as pessoas querem coisas grandes, querem coisas exuberantes. Porém, a história da humanidade revela que as grandes realizações foi marcada a partir de pequenos começos. Eu, na minha experiência como pastor, o Senhor tem me dado o privilégio de sempre ter começado com pequenos começos. A primeira igreja que, pela misericórdia de Deus, eu fui dirigir e fiquei 5 anos, eu ainda era solteiro, tinha somente 3 crentes. Eu e minha mãe éramos 5. Depois fui para Campinas, nosso culto de domingo, está aqui o Jeremias, que foi para lá comigo naquela época. O nosso culto de domingo dava 12 pessoas, 14 pessoas, 15 pessoas. É gostoso isso. O Senhor nos dá a oportunidade de começar coisas pequenas. E a ordem da palavra de Deus é: valorize os pequenos começos, valorize as pequenas coisas, não despreze o dia das coisas pequenas. Pode ser que para você, hoje, este tempo em que nós estamos vivendo, é considerado um dia de pequenos começos, de pequenas coisas, de pequenas posições, de fazer coisas sem grande expressão. Mas o mesmo Deus que nos dá coisas pequenas, que nos dá pequenas posições, aos quais podemos dedicar o nosso coração. Se você estiver valorizando e dando importância, significado e sendo grato a Deus, esse mesmo Deus tem grandes coisas para colocar em suas mãos. Eu não me considero um pregador, sinceramente. Mas nessas igrejas em que eu fui, eu sempre me dediquei a preparar uma mensagem, seja para 3, para 10 ou para 12, como se eu estivesse pregando para uma multidão.
Eu sempre preguei no meu limite. Se alguém falar, você tem condições de pregar melhor do que você está pregando, eu vou responder, não. Esse já é o meu limite. É claro que Deus pode dar mais, mas esse é o meu limite de conhecimento, de unção, de esforço, de santidade. Esse é o meu limite. Eu não consigo fazer melhor. Glória a Deus. Não importa a posição que você está. Nessa posição, nós temos que dar o nosso melhor. Eu nunca fui diácono, irmãos, mas por muitos anos eu servi como presbítero, e louvo a Deus por isso. E eu servia como presbítero, e assim eu acho que o pastor esqueceu que eu era presbítero, lá na Vila Nova. E eu já era da diretoria da igreja, e quando tinha as atas, colocavam lá na ata, o pastor Flausilino. Eu tinha que corrigir, não, eu sou presbítero. E demorou. E tinha uns pastores que congregavam comigo lá na Vila Nova, e tinha um deles, muito querido, o pastor Sebastião. O pastor Sebastião falava, aqui pastor só tem eu. O Marcos também ainda era presbítero. Então, o Sebastião pegava no nosso pé. Mas a Bíblia diz, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Diácono. Como presbítero, então, irmãos, eu fiquei esse tempo todo, mas eu descobri depois que eu não estava sozinho, porque Pedro também foi presbítero. Amém? Pedro era presbítero. De acordo com o que ele mesmo escreveu em sua primeira carta universal, capítulo 5, versículo 1. Ele disse, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Compreender, irmãos, essas verdades da palavra de Deus é muito importante, porque se constitui em uma plataforma e até mesmo em uma alavanca para que nós possamos galgar posições maiores. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 25 e versículo 23, que a fidelidade, no mínimo, nas pequenas posições, nas pequenas coisas, habilita a mim e a você a receber o máximo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. O ensino, irmãos, que podemos desde logo assimilar, compreender, internalizar, é que se alguns pequenos
pequenos fatos da nossa vida não forem desprezados, o Senhor pode fazer com que eles, de pequenos, se tornem grandes. Assim, quando nós olhamos para a genealogia de Aná, podemos também entender que não importa quem tenha sido os pais, os avós, os bisavós, os tataravós de alguém, e também não importa o que aconteceu em gerações anteriores. Se em gerações anteriores a pessoa vem de familiares que foram assassinos, ladrões, prostitutas, não importa, porque quando alguém liga o seu coração ao coração do Pai, por essa ponte que é o Senhor Jesus Cristo, grandes coisas podem acontecer. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Com esta compreensão, irmãos, nós vamos então começar entendendo, em primeiro lugar, por que estudar a vida de Aná é importante para nós. Em primeiríssimo lugar, estudar a vida de Aná é importante para nós, porque a Bíblia não contém palavras ou assuntos inúteis ou desnecessários. Tudo que está escrito na Bíblia é digno de ser observado, de ser lido, de ser memorizado, é digno de nota, porque há um motivo para aquilo estar na Bíblia. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo o que está escrito na Bíblia é importante para a nossa fé, para a nossa instrução, visando o nosso crescimento espiritual, para que, pela fé e pela paciência das Escrituras, tenhamos esperança. E aqui, na Bíblia, nós encontramos essa descrição, ainda que seja minimalista, da vida de Aná. Porque, como falei para os irmãos, o nome dele aparece somente 2 vezes. Em Gênesis 36, com esse pequeno comentário no versículo 24, e no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1, dentro da genealogia de Esaú. Obviamente, apesar do nome dele estar listado dentro de uma genealogia, obviamente é algo de grande importância. Ter o nome na placa de uma rua, de uma ponte, de um viaduto, de uma rodovia, significa uma importante homenagem. Agora, irmãos, vamos pensar o que é ter o nome. No livro
todos os livros. Não há dinheiro no mundo que pode comprar uma só linha das Escrituras. Porque tudo que está aqui, cada vírgula, cada tio, cada nome, foi inspirado pelo Espírito Santo. Escritura alguma foi produzida pela vontade humana. E o nome de Aná não está escrito apenas em um livro, está escrito em 2 livros. Agora, por que, irmãos, Aná se tornou uma pessoa tão importante a ponto do seu nome figurar na Bíblia? Eu estava pensando, imaginando Moisés, que foi o escritor do livro do Gênesis, quando ele incluiu o nome de Aná nesse capítulo 36, Moisés, que desde criança ouvira falar de Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Cã, Jafé, Abraão, Isaque, Jacó, Esaú e os seus descendentes. E ao registrar a genealogia de Esaú, ele disse: é importante deixar registrado o nome do sogro de Esaú, que é aquele rapaz, aquele moço que encontrou as fontes de águas quentes no deserto, quando ele apacentava os jumentos de seu pai. Porque nós podemos entender que Aná ainda era um jovem quando ele encontrou no deserto aquelas fontes de águas termas, enquanto ele apacentava os jumentos do seu pai. Se ele estava apacentando os jumentos do seu pai, isso significa que ele não tinha ainda a sua própria casa, que ele não tinha ainda os seus próprios animais, o seu próprio campo. Ele ainda trabalhava para o seu pai e talvez ainda não tivesse nem esposa e nem filhos. Agora, após esse episódio em que ele encontrou essas fontes, ele se tornou um homem muito importante, e o nome dele é citado ao nome do seu pai, Gênesis capítulo 36, versículos 20 e também versículo 29, como um dos príncipes. Ele se tornou um dos príncipes de Seir. Nós podemos entender, irmãos, que essa obra de Aná, em descobrir essas fontes de águas medicinais, foi tão importante, foi um assunto tão importante, que precisava ficar registrado na Bíblia, para ficar em memória para todas as gerações. Eu fiquei pensando que esse trabalho de Aná pode ser comparado àquela obra de Maria, que quebrou aquele frasco de perfume precioso e derramou sobre a cabeça de Jesus. E Jesus disse em Mateus capítulo 26 e versículo 13, que onde o evangelho fosse pregado em todo o mundo, também seria referido o que ela fez para a memória dela. E assim,
foi que aconteceu também com Aná. Nós vamos agora, em segundo lugar, analisar os feitos de Aná. Segundo, irmãos, alguns autores, a tradição judaica diz que Aná desenvolveu um tipo de animais híbridos que nós conhecemos como mulas e burros. É interessante que a gente não encontra no início das Escrituras a referência a esse tipo de animal híbrido, que são decorrentes do cruzamento do jumento com a égua. Supõe-se que Aná descobriu o método de criação de mulas e de burros, provavelmente por acidente. Mas, de qualquer maneira, isso é o que é hoje conhecido como engenharia genética, que é um dos principais pilares daquilo que chamam de biotecnologia. Mulas e burros, eu sei que a maior parte dos irmãos aqui não tiveram contato com esses animais, porque a maior parte dos irmãos são cosmopolitanos, são pessoas da cidade. Mas mulas e burros são animais resistentes e foram animais muito utilizados em charretes, em carroças e também em arados e também para cargas, para montaria ou sela. E se foi Aná quem realmente conseguiu, irmãos, desenvolver essa engenharia genética, ele fez uma obra de grande utilidade, porque antes do trator e do caminhão, esses animais eram muito utilizados e até hoje são utilizados em algumas áreas rurais do nosso país e também são muito utilizados em países, notadamente países pobres da África. Os estudiosos dizem que esses animais têm um instinto de preservação mais aguçado, mais acurado do que o cavalo ou a égua. Isso torna muito difícil obrigá-lo a fazer alguma coisa quando ele pressente que aquilo é perigoso. É por isso que quando eles empacam, eles não saem do lugar. Você pode sentar ou deitar e esperar, porque eles não vão tão cedo sair do lugar quando eles empacam. É por isso que a Bíblia até fala, lá em Provérbios, não seja como o cavalo e a mula, que não se deixam admoestar, e por isso precisa colocar neles freios e cabrestos. De acordo, meus irmãos, com os historiadores, a utilização de cavalos chamados garanhões em carros de guerra poderia trazer alguns problemas, porque havia uma tática dos inimigos que era soltar uma égua que estava no período do cio, para que aqueles animais ficassem desesperados e desorganizados.
Agora, tanto o burro como a mula são animais estéreis. Talvez até isso explique porque esses animais eram largamente utilizados em tempos de paz e em tempos de guerra. Conta-se que durante o cerco à cidade de Kadesh, que na Bíblia é chamado de Cádiz, pelo rei Tutmés III, aquele exército organizado com seus carros, seus cavalos, também com seus cavaleiros, os sitiados, eles libertaram uma égua no seu período de cio para desorganizar as tropas egípcias com seus carros de guerra. E segundo esse relato, um oficial egípcio apressou-se a matar aquela égua para que o caos não se instalasse ali naquela organização de guerra. Então, irmãos, pode ser que utilizar mulas fosse uma boa tática de segurança. E esse feito, segundo alguns linguistas e também segundo algumas tradições, ele vem desse homem chamado Aná. No segundo livro de Samuel, capítulo 13 e versículo 29, nos mostra aqui a utilização de montaria em mulas. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. No segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 9, também diz: durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, e Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos, ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. 1 Reis, capítulo 1, versículo 38, nos diz: então o sacerdote Zadoque, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. 1 Reis, capítulo 1, versículo 44, diz: o rei enviou com ele o sacerdote Zadoque, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. Os irmãos estão observando que essa descoberta de Aná foi de grande utilidade como uma estratégia, uma tática de guerra naquela época. Mas deixando, irmãos, esse ponto, o nosso texto diz objetivamente, Gênesis capítulo 36, versículo 24. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, fontes de águas quentes, de águas medicinais, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Naqueles
países quentes, irmãos, e de terra desértica. Fontes de águas eram raras e de grande valor. E essas fontes que ele encontrou não eram apenas fontes de águas, eram fontes termais de águas quentes e de águas medicinais. De tudo quanto nós já falamos, nós já podemos deduzir que Aná era um homem inteligente, era um homem diligente em seus negócios, um homem focado, um homem engenhoso e bem-sucedido, porque ele também encontrou essas águas que proporcionavam banhos quentes e a cura para muitas doenças. Olha, meus queridos irmãos, todos aqueles e aquelas que se esforçam, que são focados, esforçar-se é fazer mais do que já fez. Esforçar-se é fazer mais do que pode. Esforçar-se é quebrar os seus próprios recordes, é quebrar os seus próprios limites. Todos aqueles que se esforçam e que são diligentes em suas obrigações são premiados por Deus. E às vezes vão ser muito mais bem-sucedidos e ter muito mais vantagens na vida do que esperavam. E esse moço, Aná, ele era um rapaz acostumado com o trabalho duro, e ele era esforçado, ele era um rapaz disposto a cavar a terra. E ele estava no deserto, talvez sobre aquele sol causticante durante o dia e sob aquele vento gelado durante a noite, mas ele estava lá no seu trabalho e permanecia no seu trabalho. Esse é o nosso terceiro ponto. Ele era um homem que não parava no seu trabalho. E é muito interessante, irmãos, que ele cuidava dos jumentos do seu pai. Porém, ele não era o filho primogênito. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 40, informa que o filho primogênito de Zibeão, seu pai, era outro. É esse que está aí nesse texto indicado em primeiro lugar, Aías. E como os irmãos sabem, nos tempos antigos, os antigos patriarcas davam ao filho primogênito, em razão do direito da primogenitura, uma posição mais importante do que a posição ou as posições que os demais filhos ocupavam. A primogenitura assegurava ao primogênito o direito de receber porção dupla da herança, e com o falecimento do pai, ele ser o chefe da família. Então Aná não era o filho primogênito, ele era o segundo filho, mas mesmo assim ele continuava sendo o pastor, o cuidador dos jumentos
de seu pai, mesmo sabendo que se o pai morresse, algo em torno de 70% daqueles animais ficariam pertencendo ao seu irmão mais velho. E como nós lemos, um dia, enquanto ele levava os seus animais para pastar no deserto, ele notou algo em comum na terra. Quem sabe uma fumaça saindo do chão, quem sabe ele sentiu um cheiro diferente, porque as águas termais normalmente elas são sulfurosas em razão da grande quantidade de enxofre, bicarbonato de sódio e outros minerais. E sendo Aná um homem observador, ele se aproximou daquele local e descobriu que se tratava de uma fonte de águas quentes, algo importante, algo raro, algo valioso naquela região tão árida. E obviamente ele guardou o segredo daquilo, sabendo que aquilo poderia ser muito útil para ele, para a sua família e para outras pessoas que passassem por ali. Então a Bíblia diz que ele procurou outras fontes, porque o texto de Gênesis, capítulo 36 e versículo 24, fala de fontes termais no deserto, no plural. Não era apenas uma fonte, era mais de uma fonte ou várias fontes de águas termais, águas quentes, que ele encontrou e depois as tornou conhecida. Olhe, meus queridos irmãos, há lições preciosíssimas aqui para nós aprendermos com este homem. Uma delas é o verdadeiro sentido da palavra submissão. Porque apesar dele ser filho de Zibeão, um homem que já era príncipe, um homem de posição, ao invés de buscar honras e privilégios, a sua honra era apacentar os jumentos de seu pai no deserto. E fica até parecendo que pelo fato dele não ser honrado na sua própria casa, assim como Davi, que estava apacentando as ovelhas de seu pai, e foi até esquecido no momento da apresentação para o sacerdote dos filhos de Jessé. Mas Deus, que tudo vê, Deus deu para esse rapaz chamado Aná uma honra duplicada, porque fez com que ele descobrisse aquelas fontes que era medicina numa época de tantas doenças e numa época que não existia quase ou nenhuma medicina. Como os irmãos sabem, desde a antiguidade as pessoas se submetem a tratamento com águas quentes, com águas termais, pelos benefícios terapêuticos alcançados. São tantos benefícios. Eu fui olhar, e aqui no estado de São Paulo nós temos águas sulfurosas em Lindóia, temos também em Águas de São Pedro e outras cidades. E segundo os especialistas,
A imersão nesse tipo de água promove a vasodilatação e o equilíbrio químico e mineral do organismo. E dentre outros benefícios, auxilia a função cardiovascular, ajuda no tratamento do reumatismo, de doenças respiratórias, doenças na pele, doenças no cabelo, e também a ingestão dessa água ajuda na cura de problemas no sistema digestivo e no aparelho urinário. E graças, irmãos, a essa descoberta, com o tempo, Aná se tornou um homem rico, um homem famoso, a ponto do seu nome estar na Bíblia. Ele construiu uma cidade ao redor daquelas fontes, e ele se tornou um líder respeitado pelos habitantes daquela região. Gênesis capítulo 36, versículo 29, nos diz que ele se tornou um dos príncipes da terra dos Oreus. Eu fiquei pensando, irmãos, que Esaú se casou com a filha dele, talvez pela posição elevada que ele tinha. E Esaú falou: vou me aliar a essa família por meio do casamento, como era tão comum acontecer naquela época. Gênesis capítulo 36 e versículo 29 nos diz que ele teve 2 filhos, Dissom e Oholibama, essa que se casou com Esaú. E Gênesis capítulo 36 e versículo 30 diz que o filho de Aná, Dissom, tornou-se também um príncipe na terra de Seir. Meus queridos irmãos, a história de Aná é um exemplo de como a obediência, o esforço, a observação, o foco, a prudência pode levar a uma pessoa a grandes descobertas e a grandes mudanças em sua vida. Há pessoas que não têm foco, há pessoas que são dispersas, olha para um lado, olha para o outro, são dispersas. Eu contrato pessoas, mas antes de contratar, elas passam por um instituto de psicologia, e se a psicóloga falar: olha, essa pessoa ela é dispersa, a atenção dela é dispersa, eu só posso contratá-la para uma coisa que não exige foco, que não exige atenção, porque passa um, ela levanta o olho, um dá um espirro, ela vai olhar para ver quem espirrou. Ela não foca no que ela está lendo, no que ela está estudando. Ela quer escutar o que os outros estão falando. Ela quer ver tudo o que está acontecendo ao seu redor. Obviamente, se for para ela ser uma observadora, uma jornalista. Agora, se for para achar uma fonte, ficar olhando ali, procurando aquela fonte, ou procurando onde tem água, essa pessoa não vai servir. Você não contrata essa pessoa. Agora, meus amados irmãos, esse texto nos mostra como o Senhor
recompensa a submissão, a obediência aos pais, o esforço, o foco, a sabedoria, a prudência. E o Senhor recompensa com sucesso e com prosperidade. O nome Aná significa resposta. Significa também que ouve, que concede. E Deus concedeu a Aná e lhe deu uma grande resposta. Então, meus amados irmãos, embora Gênesis capítulo 32 e versículo 24 seja um versículo curto, um versículo pouco conhecido, um versículo aparentemente simples, um versículo pouco pregado, esse versículo tem por detrás dele uma história maravilhosa, uma história fascinante sobre essa descoberta de águas medicinais no deserto por esse homem chamado Aná. E nós podemos nesta noite aprender lições valiosas sobre a importância da submissão, do esforço, da observação, do foco. Isso tem que nos inspirar e tem que nos motivar para que nós saiamos da nossa zona de conforto, para que nós não aceitemos coisas de mão beijada, para que nós não aceitemos o oferecimento de vantagens, e para que nós nos esforcemos para superar os nossos limites, para buscar novas descobertas, novas oportunidades. E como eu falei para os irmãos, esforçar-se é fazer mais do que já fez até hoje. Esforçar-se é quebrar os seus limites. Esforçar-se é fazer mais do que pode. Em quarto lugar, irmãos, que lições práticas da vida de Aná nós podemos tirar? Primeiro, a lição de um filho obediente e ajudador. Segunda, a lição de um filho humilde, mas realizador. Terceiro, a lição de um homem esforçado e trabalhador. E quarta, a lição da recompensa que vem de Deus. Há um versículo, irmãos, em Gênesis capítulo 26 e versículo 34, que acredita-se que é uma referência ao mesmo Aná. Gênesis 26 e 34. Mas aqui ele é chamado pelo nome de Beri, cujo significado é meu poço. Se for assim, depois que ele encontrou aquelas fontes de águas medicinais no deserto, a vida de Aná sofreu uma reviravolta, que até o seu próprio nome foi mudado para Beri, porque ele passou a ser conhecido como o homem das fontes de águas medicinais, de águas termais. E é interessante, irmãos, que até o nome da sua filha foi mudado de Oholibama, que significa minha tenda em lugar alto, foi mudado para Judite, que significa louvada. Em Números capítulo 21, muitos anos depois, já o povo de Israel indo para a terra prometida, nos diz a Bíblia que eles chegaram a um lugar onde havia tido um poço, e muito provavelmente era
um poço descoberto por Aná. E a Bíblia diz que naquele momento, Deus deu um louvor para Israel. Era um cântico. E o cântico era: brota poço. E o poço brotou. Oh, glória a Deus. Diz: dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brote o poço. Entoe cânticos para ele, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com cetro e com seus bordões. E dali partiram para Matana. Olha, meus queridos irmãos, essas fontes encontradas por Aná têm uma grande representação espiritual para nós. Muitas vezes Deus escolhe os humildes, escolhe os desprezados, escolhe aqueles que foram colocados de lado, escolhe aqueles que não são, escolhe aqueles simples para realizar grandes obras. Quando nós lemos a história de um homem que estava lá no deserto, cuidando das ovelhas de seu pai, nós podemos entender que este homem não estava buscando fama, riqueza, reconhecimento. Ele estava em obediência ao seu pai, fazendo o seu trabalho diário, cumprindo a sua responsabilidade. Eu quero dizer para os irmãos que todas as pessoas que forem encontradas fazendo o seu trabalho em lugares simples, fazendo as coisas simples com alegria, com a máxima dedicação, coisas que ninguém está vendo, Deus é poderoso para estender a sua mão e transformar aquilo que era tão simples, aquilo que era desprezado, aquilo que qualquer um podia fazer. Deus vai transformar aquilo em algo extraordinário. Glória a Deus. Olha, meus queridos irmãos, hoje nós podemos aprender com este homem que aqueles que temem ao Senhor e que trabalham no dia a dia, simplesmente por servir ao Senhor e servir ao próximo, sem almejar grandes coisas, sem querer grandes coisas ou cargas que eles mesmos não podem carregar. Essas pessoas, elas serão pessoas muito abençoadas. Essas pessoas serão pessoas muito bem-sucedidas. O Espírito Santo está nos revelando nesta noite que existem fontes nos desertos, e que encontrar estas fontes vai produzir algo poderoso em nossas vidas. Eu quero finalizar dizendo que o Espírito Santo está nos capacitando para encontrar essas fontes de águas termais, águas quentes, águas medicinais. Nós passamos por desertos na vida, mas em cada deserto que você passar, você pode ficar atento, você pode ser um observador, uma observadora, porque Deus vai mostrar para você algo que até então você sequer imaginava que um dia encontraria. A nossa parte é ser inteligente e é estar atento
A nossa parte é sentir o cheiro das águas, porque ao cheiro das águas, milagres acontecem. Nós vamos para casa nesta noite com esta lição, que não é apenas uma lição de casa para uma noite, mas é uma lição para ser praticada até o dia do arrebatamento, ou até o dia que o Senhor nos chamar. Te louvamos pela tua palavra maravilhosa e pelo Espírito Santo tão glorioso, e pelo privilégio que o Senhor tem dado a nós de mergulhar na tua palavra. Oh, como te agradecemos por esta palavra tão completa, tão maravilhosa, por este poço de águas cristalinas, águas que curam, águas que saram, que é a tua palavra, a fonte verdadeira. Ajuda-nos para que nós não fiquemos enganados com as fontes rotas, as fontes de águas turvas, e não troquemos pela fonte verdadeira, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs. Dá-nos essa sabedoria, dá-nos essa inteligência espiritual, aumenta a nossa capacidade de compreensão, de discernimento das coisas espirituais. Abre as Escrituras em nossos corações, em nossas almas, em nossas mentes, para uma compreensão grande da tua palavra completa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda o teu povo, protege o teu povo e abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Por favor, levante a sua mão e diga amém. Glória a Deus.